Muito obrigado, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, bom dia. O setor agrícola é uma área estratégica para a região, não há dúvidas disso. É um setor que tem de ser acarinhado, é um setor que tem de ser fortalecido, é um setor que tem de ser valorizado. O certo é que, apesar da abundância de apoios comunitários nos últimos anos, tem faltado ambição política, ambição nas políticas públicas que permitam colmatar as dificuldades sentidas neste mesmo setor. Um setor que, durante anos, foi deixado ao abandono e cuja inércia governativa aumentou a sua vulnerabilidade, principalmente perante a crescente inflação e o aumento estrondoso dos fatores de produção e a falta de mão de obra. Aliás, permita-me que vos diga que não tenho qualquer dúvida que tem sido este mesmo abandono, tem sido esta mesma inércia, que tem sido esta mesma falta de compromisso político no crescimento económico do setor, na melhoria do desempenho, no aumento da qualidade de vida dos agricultores, que tem levado a esta constante substituição dos governantes com a pasta da agricultura. E, infelizmente, com o que assistimos há poucos dias no programa do Governo, as coisas não vão mudar. Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, a agricultura regional continua a ser a fonte de subsistência de 40 mil madeirenses. 40 mil madeirenses. Mas os números que o PSD deixou na área agrícola são, de facto, assustadores. Temos uma população agrícola familiar que diminui cerca de 9,5%, uma redução de cerca de 3.800 pessoas em apenas 10 anos. 10 anos. E continuam a ser estas as que têm rendimentos mais baixos. Quando temos um claro abandono da atividade, com uma área agrícola e a superfície cultivada a diminuir 15,2% nesses mesmos 10 anos. Quando assistimos, e é possível comprovar hoje com os dados da Direção Regional de Estatística, quando assistimos ao aumento astronómico dos custos de produção, nomeadamente, ou por exemplo, no adubo agrícola, que em apenas 2 anos, aumentou mais de 60%. E eu repito, estes dados não são do JPP, são da Direção Regional de Estatística da Madeira. Quando temos outros tantos indicadores, a diminuição das explorações, a redução de efetivos, as culturas temporárias, uma série de indicadores que, infelizmente, o tempo de debate não permite abordar, mas, infelizmente, o tempo político tem vindo a nos dar razão e realmente estão a diminuir e estão a se agravar. Mas se há uma conclusão óbvia, é a de que urge inverter estes números que o Governo Regional tem vindo a apresentar e urge apresentar um verdadeiro plano de futuro para a agricultura. É fundamental quebrar com as prioridades invertidas das governações sociais-democratas do passado e dar a devida importância ao setor primário, dar a devida importância à agricultura, às pescas, à pastorícia. É fundamental garantir a justiça ao mundo rural, aos nossos agricultores, acabar de uma vez por todas com a escravatura que estes senhores têm vindo a submeter os nossos produtores. Mas para isso é necessário compromisso e, acima de tudo, ter uma postura de responsabilidade por quem agora governa. E não podemos admitir que o novo secretário da Agricultura opte por defender a má gestão do passado, alimente a desinformação, alimente a mentira, alimente todos estes contextos e subterfúgios para esconder as verdadeiras trapalhadas que foram feitas neste setor. Não podemos admitir que se continue a cortar em apoios fundamentais, como foi o caso do pedido único ou do parcelar, para depois, perante as vozes revoltadas dos agricultores, prometerem, e cito, não só iremos garantir as verbas, como iremos ainda reforçar os apoios para 2025. Fim de citação. Já hoje, depois das eleições, o discurso volta a mudar. E o que é que vimos no Diário de Notícias da Madeira? Dizem que vão tentar negociar a ver se conseguem garantir o mesmo valor pago nos moldes anteriores. Portanto, já não há qualquer tipo de aumento, ainda estão a tentar negociar a ver se conseguem manter os valores dos anos anteriores, porque nem mesmo esses valores estão garantidos. Portanto, aos agricultores, esqueçam a promessa do reforço dos apoios. Mas o mais incrível é que o número de candidaturas não aumentou. Portanto, eu pergunto a este plenário, o mesmo que perguntei ao secretário regional da tutela, onde é que está este dinheiro? Foi isto que perguntamos a Nuno Maciel no programa de governo, mas o novo secretário da Agricultura, num seu discurso muito próprio, refugiou-se
não respondeu, desviou o assunto e, aliás, fugiu e não foi de forma pontual. Fugi por diversas vezes a esta questão, que foi colocada quer pela bancada do JPP, quer pela bancada do Partido Socialista. Fugiu descaradamente. E os agricultores continuam sem saber o porquê e onde é que para este dinheiro. Continuam sem saber a que contas é que chegaram estes euros, porque de facto e certamente não foi ao bolso de nenhum agricultor. Mas esta opacidade, esta fuga à verdade, esta mentira encapotada, chega também aos aumentos de água de rega, que já ouvi aqui em apartes. Porque também aqui o Governo Regional foi esquivo e tentou desviar a atenção deste aumento escandaloso do preço de água de rega. Uma decisão absurda do Governo Regional que decidiu aumentar em 151% o custo de água de rega. Um autêntico assalto ao bolso do agricultor. Um autêntico atentado à agricultura madeirense, para além da falta de trabalhadores, para além dos aumentos exponenciais dos fatores de produção, vê agora o aumento brutal do preço da água de rega cobrado pelo Governo. Não há, de facto, agricultura sem água, mas o Governo Regional simplesmente não quer saber dos agricultores. É o Governo Regional que carrega sobre os agricultores, é o Governo Regional que espezinha os agricultores e volta a pressionar aqueles que vivem da terra e que cada vez mais se sentem escravizados e que ponderam abandonar a atividade por não conseguirem aguentar com estas despesas. E o curioso é que em frente à comunicação social, como temos visto, dizem querer aumentar o rendimento do agricultor. É esta realmente a verdadeira ironia. Mas em relação a esta questão, não posso deixar de salientar que Nuno Maciel voltou a mostrar a sua incapacidade para discutir este assunto de forma séria. Ao invés de justificar este aumento escandaloso de água de rega, ao invés de se comprometer com os agricultores, o novo secretário regional optou por confundir conceitos quando vem inventar confusões entre litros e metros quadrados, confusões que só existem na cabeça do próprio secretário da Agricultura, quando o que está realmente em causa é a percentagem do aumento da água de rega. E tem sido este o modo de atuação do Governo. Tentam confundir para passarem entre os pingos da chuva, para tentarem descredibilizar as vozes que se opõem a estas políticas desastrosas. O que não contavam, senhores deputados, foi que esta denúncia levantada pelo JPP tivesse merecido confirmação e destaque a nível nacional. E foi isto que doeu aos deputados do PSD. Foi isto que doeu ao governo de Miguel Albuquerque, quando os dados levantados pelo JPP foram confirmados por entidades que não estão controladas pelo Governo Regional. Mas perante as provas e argumentos, ou uma vez mais, o secretário regional não teve a vontade ou não teve a capacidade matemática para justificar este aumento. Mas em espírito de colaboração institucional, e uma vez que já alguns deputados levantaram algumas dúvidas sobre essa matéria, eu faço uma explicação pormenorizada do que foi referido nesta portaria assinada pelo Governo Regional, nesta portaria assinada pelos senhores governantes do PSD. Eu faço a explicação para ajudar o senhor secretário regional em início de funções a fazer as devidas contas e pedia aos seus colegas de partido que lhe transmitissem a informação que ficará também retida neste diário de sessão. O tarifário da Águas e Resíduos da Madeira para 2024 indica de forma clara que a água de regadio para uso predominantemente agrícola de prioridade custava 111,57 € anuais por hora de contrato, dos quais 94,79 € eram comparticipados. O consumidor pagava em 2024, portanto, 16,78 €. Já em 2025, através desta portaria, através do Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira, o preço da água de regadio de uso predominante agrícola de prioridade é de 142,61 € anuais por hora de contrato, com 100,48 € de comparticipação, ou seja, o preço final é de 42,13 € para o consumidor. Qualquer aluno do ensino básico saberia que com estes valores o aumento percentual do valor pago aos agricultores vai além dos 150%.
São 151%, mas nem o PSD, nem eu agora, secretário regional, tiveram a frontalidade ou a capacidade de admitir este aumento percentual. Mas se quiserem provas, se quiserem promover algum fact-check, nós temos as provas, nós temos os papelinhos que tanta comissão incomoda, tanta comissão faz ao PSD. Nós temos os papelinhos que incomodam o Governo, nós temos as faturas da água, nós temos os tarifários da ARM, nós temos as portarias do Governo Regional. Nós temos tudo isto. E faço aqui um parênteses para dizer que até hoje só a SIC, o canal televisivo do continente, só a SIC nos contactou e para comprovar as nossas declarações com as provas que existem e que estão acessíveis a todos. E foi sem surpresas que o polígrafo da SIC confirmou, uma vez mais, que tudo isto é verdade. E é verdade. Só que, infelizmente, é uma verdade inconveniente para quem se senta na cadeira com a tutela da agricultura. E as verdades inconvenientes são aquelas que fazem todos estes senhores deputados levantarem as suas vozes sem ouvir os lamentos e as dificuldades de quem todos os dias trabalha a terra. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, não deixa de ser lamentável que não exista qualquer interesse na região em priorizar uma solução a este novo ataque, a este novo desprezo do Governo Regional contra os agricultores. Já não bastava os ataques do monopólio da GESBA, que continuam a crescer à custa do baixo rendimento dos agricultores. Também estes ataques desmascarados por tais papelinhos que tanta comissão fazem às hostes sociais-democratas. Já não bastava o corte no apoio ao produtor. Já não bastava o custo de vida altamente inflacionado, os elevados custos de produção, a mão de obra a custos proibitivos, a falta de rendimento, a falta de apoio. Já não bastava as dezenas e dezenas de medidas de oposição desta Casa que foram apresentadas com a esperança de melhorar a vida do agricultor, mas que foram também elas chumbadas nesta Casa por esta maioria parlamentar que agora se formou e que tantas vezes chumba estas iniciativas válidas sem qualquer argumento válido para o fazer. E hoje chamam-nos amadores. Fique em ata. Hoje, e após a discussão do programa de governo, verifica-se que, com a mudança do secretário da Agricultura, presumo que também ele amador, muda-se apenas o carrasco do setor primário. Muda-se apenas o carrasco do setor primário, Sr. Deputado Berício. Mas teimam em mudar as políticas que condenam à morte o setor agrícola, o mundo rural. E não posso deixar de terminar dizendo que isto é um sinal claro, esta postura dos deputados nesta Casa é um sinal claro que continuará o desinteresse do Governo por um setor tão importante na região, tão importante enquanto garante da soberania alimentar, tão importante enquanto garante da ocupação do espaço rural, mas também enquanto garante do sustento de milhares de famílias que dependem deste setor e que deste setor dependem para a sua sobrevivência. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. O PSD e o CDS, nesta Casa, têm argumentado e têm dito que a culpa da instabilidade política gerada nos últimos anos é da oposição, porque votou uma moção de censura. Mas, senhoras e senhores deputados, essa moção de censura, o próprio Governo, o próprio Miguel Albuquerque, já nos deu razão. E eu vou explicar. A instabilidade política surge quando um avião da Força Aérea, transportando 200 inspectores da Judiciária, chegou a Santa Cruz. Esses mesmos inspectores fazem 130 buscas na região. E o problema começou aqui, começou a instabilidade. E o que é que faz Miguel Albuquerque? Vai embora. Deixa cair o Governo sem antes votar o orçamento aqui nesta Casa. Ou seja, cai o Governo, não se vota o orçamento, não houve qualquer preocupação pelas consequências, da não aprovação desse mesmo orçamento. Portanto, gerou-se ali a instabilidade política. Ora, passado um tempo, o que é que acontece? São considerados 5 elementos do Governo arguidos.
Miguel Albuquerque diz que não há qualquer problema o ser arguido. Claro que esse ser arguido não significa que sejam culpados. No entanto, com a moção de censura e nova queda do governo, o que é que acontece? Miguel Albuquerque achava que os seus secretários eram excelentes pessoas de confiança. O que é que faz Miguel Albuquerque? Elimina do seu governo os 5 secretários, os seus secretários. Ou seja, vem dar razão a uma oposição que vota uma moção de censura por não acreditar na confiança ou não ter confiança naquele governo. Miguel Albuquerque, ao premiar os tais excelentes secretários com a sua eliminação ou dispensa do novo governo, está a dizer realmente a oposição tinha razão, estes senhores secretários não são pessoas de confiança. E aqui está a prova provada, desculpem a redundância, a prova provada de como a oposição tinha razão. Aquele governo não era um governo de confiança. E a prova foi dada pelo próprio Miguel Albuquerque quando dispensa os seus secretários para ir buscar novo governo, formar novo governo. Portanto, senhores e senhores deputados, senhora Presidente, o problema e a instabilidade política começou com a chegada à Madeira de um avião militar com 200 agentes da Polícia Judiciária. E termina quando Miguel Albuquerque dá razão à oposição e diz realmente a oposição tinha razão, os meus secretários, o meu governo não era de confiança e por isso a moção de censura foi bem apresentada. Por isso é que o argumento apresentado pelo PSD-CDS, já termino, Sr. Presidente, o argumento apresentado pelo PSD-CDS para culpar a oposição não é um argumento válido, é uma falácia. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor deputado. Obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Tinha aqui uma questão para colocar, mas antes gostaria de... eu sou professor, fui professor de um projeto de Educação para a Sexualidade e Afetos e estou, passo a expressão, com os pelos em pé, que eu acabei de ouvir da senhora deputada Manuela Gonçalves. O ESA é dos projetos mais importantes que têm sido desenvolvidos nas nossas escolas. É um projeto que foi reconhecido a nível nacional como um excelente projeto. É dos projetos que os alunos mais gostam nas escolas, que os alunos sentem-se motivados. Não existe nada disto que agora acabou de ser mencionado pela senhora deputada Manuela Gonçalves. Conversamos, discutimos, falamos num ambiente saudável, onde geralmente também está outro colega. Fazemos algumas aulas mais práticas. Agora, para pensar o que são aulas práticas, por exemplo, com a demonstração de como é que se coloca o preservativo, falamos da homofobia, são aulas muito interessantes e uma mais-valia para os alunos. E jamais se discutem os temas como aqui foram discutidos. Mas, passando à questão, senhoras e senhores deputados, vivemos efetivamente em tempos em que a violência sexual e digital nas escolas se tornou, isso sim, uma ameaça real ao bem e à segurança dos nossos jovens. As estatísticas revelam uma dimensão preocupante deste fenómeno, com inúmeros adolescentes a serem alvos de comportamentos agressivos e invasivos, sobretudo no ambiente online. As escolas devem ser onde cada criança e jovem se sente protegido, valorizado e livre de qualquer forma de intimação. A prevenção e a resposta eficaz passam por várias frentes, desde a valorização de programas de educação por defesa de segurança digital à implementação de medidas claras no combate à violência. E as aulas são locais onde podemos efetivamente debater, conversar sobre estes assuntos. A minha resposta rapidamente. Na proposta do PS, falo na formação dos agentes, do pessoal do 101 docente como obrigatória. A minha questão é que não deve ser essa formação ser facultativa e não obrigatória, para que as pessoas possam, sim, fazer a formação de uma forma mais motivada. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Miguel Ganessa, do JPP. Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados,
A violência sexual e digital no contexto escolar é uma realidade profundamente perturbadora, que nos impela de forma direta enquanto sociedade e representantes políticos. Dados recentes, amplamente divulgados pelos meios de comunicação social, indicam que cerca de 68% dos adolescentes portugueses entre os 12 e os 18 anos foram vítimas de comportamentos agressivos no ambiente escolar, incluindo o ciberbullying, prática que afeta cerca de 58% dos nossos jovens. Mais alarmante ainda, 13% dos adolescentes, a nível nacional, afirmaram ter sido vítimas de divulgação não autorizada de imagens ou vídeos de caráter íntimo. Estes dados, provenientes da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, devem merecer a nossa mais séria atenção e impõem uma resposta firme e eficaz. A Organização Mundial de Saúde tem reiterado a importância de políticas de educação sexual e digital como instrumentos essenciais de prevenção, promovendo a redução da violência física e sexual, bem como da intimidação baseada em preconceitos, designadamente a homofobia. Neste contexto, é imperativo garantir que as escolas são ambientes seguros, inclusivos e promotores da dignidade humana, onde cada criança e jovem possa crescer, aprender e desenvolver-se livre de medos e ameaças. E como referi há pouco, o projeto ESA, entre outros projetos que são desenvolvidos na escola, são efetivamente ambientes seguros, onde as temáticas são abordadas, são desenvolvidas, onde podemos conversar. E, quanto à questão da família, esta desempenha também um papel muitíssimo importante nesta temática. Mas também sabemos que as famílias, quando chegam à escola, agradecem o facto de a escola desenvolver estas temáticas, falar com os alunos sobre estas temáticas. Porque sabemos que, apesar de tudo, são matérias sensíveis e que em muitas famílias existem tabus e esta sensibilidade, às vezes, de falarmos com as crianças sobre estas matérias. E, por isso, na escola é, uma vez mais, volto a reiterar, um ambiente seguro, onde, em conjunto, na turma, conseguimos falar. E até muitas vezes os alunos, o facto de estarem na turma com os seus colegas da mesma idade, conseguem colocar em cima da mesa as temáticas que, quando estão sozinhos, não conseguem falar, principalmente com os pais, às vezes têm, digamos, essa vergonha. Senhoras e senhores deputados, o JPP reafirma hoje o seu compromisso com todas as medidas que contribuam para a proteção dos nossos jovens e o reforço da resposta educativa a esta problemática. Efetivamente, senhora deputada Marina Bazenga, a escola já desenvolve estes projetos, como já referi, mas não significa que esteja tudo perfeito, não significa que não seja necessário fazer, mas é necessário rever o que já existe na escola e desenvolver novos projetos e fazer um upgrade nos projetos que já existem. Existindo uma problemática muito importante, já vou falar a seguir, que tem a ver com os recursos humanos e materiais. Destacamos, neste âmbito, as seguintes propostas: reforçar os programas educativos existentes, como o ESA, a Educação para a Sexualidade e os Afetos, já reconhecido como referência a nível nacional. É fundamental que a Secretaria da Educação promova a sua revitalização e a integração transversal nos currículos escolares, como já existiu em parte no passado. Sublinhamos igualmente a relevância do projeto SeguraNet, que desempenha um papel central na promoção da literacia digital e da segurança online. O JPP entende também que projetos como estes devem ser alargados a todos os ciclos de ensino, nomeadamente ao ensino secundário. Investir na formação contínua de docentes e pessoal não docente, capacitantes para identificar sinais de violência, intervir eficazmente e fomentar uma cultura de prevenção. Contudo, ao contrário do que se propõe neste diploma,
O JPP defende que esta formação deve respeitar o princípio da voluntariedade, garantindo o real envolvimento e a motivação dos formandos. Implementar códigos de conduta escolares claros, com políticas de tolerância zero perante qualquer forma de violência, promovendo o respeito mútuo, a cidadania ativa e o desenvolvimento de competências socioemocionais. Assegurar o apoio psicológico especializado às vítimas, garantindo o acompanhamento necessário à sua recuperação. Reforçar a articulação entre as escolas e as forças de segurança e as entidades especializadas, como a CPCJ, assegurando uma resposta coordenada, célere e eficaz perante situações de violência sexual e digital. Contudo, na região autónoma da Madeira, e não obstante o empenho dos profissionais da educação, professores, educadores e auxiliares, persistem carências estruturais que comprometem gravemente a eficácia destas medidas. A verdade é que a Secretaria Regional da Educação não tem demonstrado, nos últimos anos, um compromisso efetivo com a valorização dos seus profissionais, nem com a criação de condições para que a escola cumpra cabalmente o seu papel formativo e protetor. A recente apresentação do programa de governo reiterou um rol de intenções genéricas, mas sem assumir compromissos concretos e breves quanto à resolução de problemas estruturais que se arrastam há demasiado tempo. O envelhecimento e o desgaste do corpo docente, a falta de professores em diversas áreas disciplinares e a imposição de horas extraordinárias são problemas que conduzem à suspensão de projetos educativos essenciais, com prejuízo direto na formação integral dos alunos e a implementação de estratégias de prevenção e apoio. Os projetos existem, mas estas graves lacunas no nosso sistema de ensino regional colocam em causa a formação integral dos alunos, tais como a falta de professores em muitas áreas disciplinares. Ontem, por meio de um dos sindicatos, soubemos que a partir de janeiro de 2026, a Secretaria da Educação pretende trabalhar algumas destas injustiças. Vamos aguardar, mas já vem com atraso. Senhoras e senhores deputados, a escola, como sabemos, é um espaço privilegiado de promoção dos valores humanos e de prevenção da violência. Esta missão não pode, no entanto, ser exclusiva das instituições escolares. É indispensável o envolvimento de toda a sociedade, das instituições e, sobretudo, das famílias. Devemos promover valores de solidariedade, empatia, respeito mútuo, altruísmo e tolerância para a prevenção da violência sexual e digital, deixe de ser apenas um ideal e se torne uma realidade efetiva. Garantir que nenhuma criança ou jovem se sinta desprotegido no espaço escolar é um dever inalienável. Prevenir a violência sexual digital não é uma opção política, é um imperativo ético e civilizacional. A implementação da recomendação hoje em debate representa mais um passo no sentido de reforçar as sinergias entre os programas já existentes, que já referimos, e novas estratégias que promovam a cidadania ativa e a construção de uma escola mais segura, solidária e resiliente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Começo por esclarecer a Sra. Deputada Marina Bazenga, dizer duas coisas. Uma, que os tais dados estatísticos que a Sra. Deputada falou são aqueles dados que são enviados à Secretaria Regional da Educação, é feita uma triagem e depois são eliminados os negativos e tudo decorre às mil e uma maravilhas. Há mil e uma maravilha. Portanto, só interessa os positivos. Os aspectos negativos são eliminados. Depois, a Sra. Deputada diz que as escolas não têm aderido a alguns projetos porque têm outros. Não é verdade, Sra. Deputada. A Sra. Deputada sabe bem disso. Não aderem aos projetos porque não têm horas para projetos, porque a Secretaria Regional da Educação corta nas horas para os projetos.
E vou-lhe dar um exemplo. O projeto ESA, que já estamos aqui a falar da sexualidade, o projeto ESA, Educação para a Sexualidade e Afetos, quando surgiu, foi lançado para todos os alunos do ensino básico. O que acontece? Ao longo dos anos, começou a não haver docentes para a lecionação na área da biologia, das ciências e de outras áreas, que eram esses que davam educação para a sexualidade. Como começou a faltar os alunos nessas áreas, o senhor secretário da Educação disse, então retiremos horas aos projetos. Quais são os projetos? Educação para a sexualidade. Neste momento, senhora deputada, quantas turmas nas escolas é que tem o projeto ESA? Quantas turmas é que tem? Houve uma redução substancial. Porquê? Porque não existem horas para esses projetos. Porque estão a faltar docentes nas escolas. O problema é este e é a pura realidade, Sr. Deputado. Pode tentar argumentar, vá às escolas, faça um estudo estatístico e veja quantos docentes estavam alocados para o projeto ESA quando ele foi lançado e veja neste momento quantos professores trabalham o projeto ESA neste momento. Portanto, o problema está no facto da Secretaria Regional de Educação não ter contratado docentes e esses mesmos docentes que estavam a lecionar agora não terem horas para os projetos. Depois, além dos docentes, na falta dos recursos humanos, temos psicólogos que trabalhavam em sintonia com os professores estes projetos de educação para a sexualidade. Não temos psicólogos para estes projetos. Os psicólogos nas escolas estão alocados a outras funções, nomeadamente a orientação profissional dos alunos que terminam no 9º ano. Portanto, estamos a ver falta de psicólogos nas escolas. Assistentes operacionais faltam nas escolas. Como é que se pode pedir a um assistente operacional que vem de um programa ocupacional temporário, que é um pote que está a exercer funções numa escola, como é que pode-se pedir a um assistente operacional, sem conhecermos o perfil da pessoa, que não tem culpa de ter caído ali muitas vezes, para trabalhar num projeto desta natureza, de forma direta ou indiretamente ligada? Ou seja, assistentes operacionais faltam nas nossas escolas. E não sou eu que o diga. Ainda recentemente o próprio diretor da Escola Francisco Franco disse: se não fossem os potes, ou seja, o pessoal do programa ocupacional temporário, a própria escola não conseguiria funcionar. Portanto, não sou eu que o digo, é a realidade das nossas escolas. O problema está na falta de recursos humanos. Muito obrigado. Senhora Presidente, senhoras e senhores secretários, a recomendação que hoje o Grupo Parlamentar do PS traz a debate representa uma oportunidade concreta de fazer da administração pública um motor de mudança. Uma mudança que valorize o que é nosso, que promova uma alimentação mais saudável e que fortaleça simultaneamente a produção regional. Falamos de definir critérios para que os refeitórios públicos, escolas, hospitais, lares e demais instituições privilegiem a aquisição de produtos agrícolas e agroalimentares produzidos na região autónoma da Madeira. Não é apenas uma proposta técnica, é uma decisão política com impacto direto na saúde pública, na economia local e na sustentabilidade ambiental. O senhor deputado do Chega, Miguel Castro, perguntou com que custos. Os custos depois não é um custo, é um investimento. Um investimento que se vai refletir, como eu acabei de dizer, na saúde pública, na economia local e na sustentabilidade ambiental. Não é um custo, é um investimento. A questão que se impõe é clara. Vamos ou não utilizar o poder de compra do Governo Regional para promover práticas alimentares saudáveis, apoiar os nossos agricultores e contribuir para uma região mais sustentável? Do ponto de vista do JPP, a resposta é inequívoca. Sim. Sim. Este é o momento de utilizarmos o dinheiro dos contribuintes, o dinheiro dos nossos impostos, na dignificação do sector primário e na coesão das comunidades rurais. Este não é apenas um debate sobre alimentação ou sobre agricultura. É uma
afirmação de soberania alimentar, de responsabilidade ambiental e de justiça social. A pandemia da Covid-19 deixou bem claro que sistemas alimentares de proximidade são mais resilientes e capazes de responder de uma resposta breve em contextos de crise. Importa também recordar que o JPP já trouxe à discussão, nesta mesma casa, uma proposta com objetivos muito semelhantes. Priorizar o consumo de produtos regionais nos refeitórios públicos. A maioria parlamentar, na altura, rejeitou essa proposta. Apesar dos inúmeros discursos públicos em defesa da produção regional, dos vídeos promocionais apelando ao consumo local e dos louvores aqui já aprovados, enaltecendo o trabalho dos agricultores na Madeira, chumbam as propostas que vêm efetivar estas mais-valias. Agora, mais do que nunca, é tempo de passar das palavras aos atos. Palavras não bastam. O que está em causa é a coerência. Vejamos os benefícios em 3 dimensões essenciais: saúde e qualidade alimentar. Os produtos locais, frescos e sazonais, garantem refeições mais nutritivas e seguras. São uma arma poderosa na prevenção de doenças e na promoção do bem-estar das nossas crianças, idosos e doentes. Segundo, sustentabilidade ambiental. Cadeias curtas de abastecimento reduzem emissões de carbono, o uso de embalagens e o desperdício. Apostar na produção local é também um passo firme rumo à descarbonização, à diminuição da pegada ecológica e à economia circular. Terceiro ponto, justiça social e coesão territorial. Valorizar os nossos produtos é dignificar o trabalho agrícola, apoiar milhares de famílias e, muito importante, fixar jovens ao sector primário e preservar a paisagem e identidade da nossa região. Neste segmento, senhoras e senhores deputados, a administração pública deve ser um exemplo. Ao incluir critérios como origem local, frescura, sazonalidade e sustentabilidade ambiental nos concursos públicos, estamos a criar um sistema mais justo, eficiente e alinhado com os nossos valores e promovendo também a nossa cultura. Esta recomendação não se trata de protecionismo, não se trata de privilégios. Trata-se de dar prioridade à qualidade, à responsabilidade e à valorização de que a maneira produz com excelência. A verdade é que do vale à montanha e do mar à serra, e com a resiliência de entre a rocha dura termos lavrado a terra, temos condições para produzir com qualidade. O que falta é vontade política para garantir que essa mesma qualidade chegue a quem mais dela precisa, todos os dias, nas nossas escolas, nos nossos lares e nos nossos hospitais. Apoiar esta recomendação é afirmar a Madeira como região que cuida da sua saúde, protege o seu ambiente e valoriza quem trabalha a sua terra. Não há mais desculpas. Apostar na produção regional é investir no futuro da região, na dignificação do agricultor e na saúde da sua população. Muito obrigado. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, não tinha inicialmente previsto falar sobre este assunto, mas depois de tanto discutirmos algumas coisas que gostaria de partilhar convosco. Em primeiro lugar, e disse aqui o Sr. Deputado Walter Correia, a questão da execuibilidade. A nível dos códigos de contratação pública, é muito difícil se compaginar com o que está aqui. É uma boa intenção, mas voltamos a ter aquela dificuldade, como disse também o deputado Gonçalo Camelo, da questão jurídica. A nível do caderno de encargos, é muito difícil elaborar um caderno de encargos também com este tipo de proposta. Obviamente que nós todos queremos valorizar a nossa produção regional e apoiar os nossos agricultores. Acho que isso é algo unânime cá dentro. Agora, tem que haver alguma alteração a nível jurídico, consigam compaginar com esta proposta
de forma a podermos operacionalizar, porque senão é de facto um cabo das tormentas fazer um caderno de encargos. Relativamente à qualidade alimentar de cantinas da escola, eu posso dizer, por experiência própria, que até há bem pouco tempo estive numa escola, em que a qualidade alimentar era boa, tínhamos boa comida e não era outsourcing. Nem todas as escolas foram para outsourcing, como referia o Sr. Deputado Vítor Freitas. Nem todas fomos para outsourcing e tentamos que os próprios fornecedores, muitas vezes, quando é possível, fornecem-nos produtos regionais. Porque quando se faz o caderno de encargos, não é o agricultor individual que vai lá concorrer, não é possível. Quem concorre muitas vezes são empresas regionais que vão comprar aos agricultores. E sempre que possível recomendamos que nos forneçam produtos regionais. Além disso, os contratos são anuais ou plurianuais. Num contrato anual, muitas vezes um agricultor tem uma época de um determinado produto em que pode fornecer, mas outras vezes o produto tem que ser importado porque nós não temos a nível regional. Podemos salvaguardar isso no caderno de encargos, pôr uma adenda e dizer ao próprio fornecedor que, quando houver disponível no mercado produto regional, que nos forneça esse produto regional. Ou seja, há aqui um conjunto de entraves que têm que ser pensados. Lançar a proposta é uma boa intenção, atenção, é uma boa intenção, mas depois voltamos a ter dificuldades na operacionalização. E é preciso arranjar formas de operacionalizar. Tenho dito. Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Deputado Walter Correia, Vossa Excelência, que esteve ligado à direção de escolas e esteve ligado ao ensino, tal como eu também fui professor, nós sabemos muitas vezes como é que a alimentação, a rede profética saudável nas escolas funciona. Eu penso que Vossa Excelência deve ter conhecimento que algumas escolas que não podem utilizar, por exemplo, atum, latas de atum, mas que fornecem latas de atum, porque não estão no caderno de encargos, mas fazem-no, porque não há fiscalização. Utilizam também outros alimentos enlatados, que não podem, mas que utilizam. E depois, como por exemplo, o ovo pasteurizado em pacote, o puré de batata instantâneo, que também a Vossa Excelência penso que sabe, o que significa que não se respeitam os cadernos de encargos. O argumento é que o valor pelo qual é pago a alimentação do aluno, portanto, não dá para servir uma alimentação mais saudável. Eu gostava que comentasse essa situação. Depois, devo dizer, Sr. Deputado, que em 2014, desde 2014, nos Açores, curioso que começou a ser implementado um projeto piloto de alimentação saudável com produtos biológicos. E aqui, nesta casa, nós aprovamos em 2020, 21, se não me falha a memória, um projeto, uma resolução que visava esse mesmo, a introdução de produtos biológicos na alimentação nas escolas. O que aconteceu nos Açores, eu gostava, já que não se consegue fazer um procedimento, teoricamente falando, procedimento concursal e tudo específico, para a alimentação de produtos regionais, mas os Açores fez para produtos regionais e biológicos para serem implementados. Isso aconteceu e teve como consequência que entre 2016 e 2020, nos Açores, houvesse um aumento de 40% de produtores de produtos biológicos e 50% da área agrícola biológica. Ou seja, o facto de ser introduzida a alimentação de produtos biológicos nas escolas e em instituições públicas fez com que aumentasse a área de agricultura biológica, bem como os produtos biológicos. Então, quer dizer, os Açores conseguiram fazer, nós não iremos conseguir. A questão que se coloca é essa. Será que não haverá mecanismos legais para o conseguirmos fazer? Muito obrigado. Então, vamos pedir a que as senhoras e senhores deputados ocupassem os seus lugares. Vamos passar às votações e começamos naturalmente pelos votos que, assim sendo, vamos passar ao primeiro voto
de congratulação ao Clube Desportivo 1º de Maio pelos 100 anos do seu aniversário. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado por unanimidade o voto de congratulação ao Clube Desportivo 1º de Maio. Vamos passar ao segundo voto de congratulação pelos 100 anos do Clube de Futebol Andorinha. Quem vota contra? Quem se abstém? Está também aprovado por unanimidade. Um outro voto de congratulação pelos 100 anos da presença da Congregação das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus de Maria, da autoria do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Está também aprovado por unanimidade. Um voto de protesto, pela demolição do solar do engenho do Porta Cruz, da autoria do JPP. Quem vota contra? Quem se abstém? Está rejeitado com os votos do PSD. Voto meio-dia. Vamos. Não percebi aquilo que disseram. Vamos voltar a repetir. O voto de protesto. Voto de protesto pela demolição do solar do engenho do Porto da Cruz, promovido pelo JPP. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota favoravelmente? Então, está aprovado com os votos favoráveis do PSD, CDS e JPP. E a Iniciativa Liberal. Muito bem. E contra do PS. Vamos passar à votação do requerimento. A votação do requerimento de autoria do JPP para a constituição de uma comissão eventual para acompanhamento e execução do Plano de Recuperação e Resiliência. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado. Vamos repetir a votação. A votação de um requerimento da autoria do JPP Posso pedir que a vossa colaboração no sentido de repetir esta votação. Vamos votar este requerimento. O requerimento de autoria do JPP para a constituição de uma comissão eventual de acompanhamento e execução do Plano de Recuperação e Resiliência. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota favoravelmente? Está rejeitado com os votos do voto contra do PSD e CDS. A Iniciativa Liberal como é que votou? A favor? Muito bem. Eu posso-vos pedir um favor. O nosso regulamento, como sabem, diz que as votações são feitas não de braço no ar, mas sim têm de se levantar. Eu acho que assim como também falamos de pé, cumprimos essa regra, acho que podemos voltar a dignificar o nosso Parlamento. Não custa nada, mas é importante que a votação seja feita com a mesma dignidade que é feito, porque senão também não cumpríamos com a votação aqui, junto do púlpito, não falávamos de pé quando também fazemos uma intervenção, e acho que era interessante se todos nós tivéssemos essa mesma atitude. Muito obrigada. Vamos passar à votação das iniciativas legislativas ou resoluções. Votação na generalidade do projeto de resolução da autoria do Partido Socialista, intitulado Recomenda à Secretaria Regional de Saúde, Proteção Civil, a realização da autoria externa e independente às listas de espera e aos tempos médios de resposta reportados do Serviço de Saúde na região autónoma da Madeira, EPRAM. Quem vota contra? Quem se abstém? E quem vota favoravelmente? Está rejeitado com os votos contra do PSD, CDS.
com a abstenção do IEL e do Chega e com os votos favoráveis do PSD e do JPP, até se torna mais fácil poder anunciar, vem da vossa, a vossa atitude quando se fazem como deve ser e conforme aquilo que está estipulado. Vamos passar ao segundo votação, vamos lá ver, com certeza, peço a vossa ajuda. A votação na generalidade do projeto de proposta de lei da Assembleia da República da autoria do Partido Chega, intitulado Redução do IVA e isenção de IMI na primeira habitação própria permanente, bem como a atribuição de benefícios fiscais para vendedores de imóveis destinados à primeira habitação própria permanente. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota favoravelmente, portanto, está aprovado com a abstenção do PSD e do PSD, CDS-PP, PS, com votos favoráveis do Chega, Iniciativa Liberal e JPP. Vamos passar para o terceiro ponto das nossas votações, a votação na generalidade do projeto de resolução da autoria do Partido Socialista, intitulado Recomendo ao Governo Regional da Madeira que proceda à definição das condições necessárias à atribuição dos benefícios adicionais de saúde para os beneficiários do complemento solidário para idosos. Quem vota contra? Quem vota? Quem se abstém? Logo está rejeitado com os votos do PSD, do CDS. Vamos passar à votação na generalidade do projeto de resolução da autoria também do Partido Socialista, por fundamento do estudo da pobreza na região autónoma da Madeira. Quem vota contra? Quem se abstém? E favorável o PS. Portanto, está rejeitado com os votos contra do PSD e CDS, a abstenção do IEL e Partido Chega e favoráveis, obviamente, do Partido Socialista e JPP. Votação na generalidade de resolução da autoria do Partido Socialista também, que recomenda ao Governo Regional a realização de estudo de caracterização da saúde mental na nossa região. Quem vota a favor? Peço desculpa, contra. Quem vota contra? Eu estava a vos testar para ver se conseguiam. Quem se abstém? Quem vota a favor? Então, está rejeitado com os votos contra do PSD e CDS, com os votos, a abstenção do Chega e os votos favoráveis do PS, JPP e Iniciativa Liberal. Vamos agora passar à votação das iniciativas que foram discutidas no dia de hoje, na sessão plenária número 12. A votação na generalidade de resolução da autoria do Partido Socialista, intitulado que recomenda ao Governo Regional a criação do Programa Regional de Prevenção da Violência Digital e Sexual nas escolas da região autónoma da Madeira. Quem vota contra? Quem se abstém? E a favor? Muito bem. Está rejeitado com os votos do PSD e do Chega e com os votos favoráveis do PSD, Chega, CDS-PP e com os votos favoráveis do PS e do JPP. Vamos passar à última votação. Contra. O número de votos não é necessário dizer. É necessário dizer o sentido de voto. Muito bem, agradeço as vossas ajudas. Vamos passar à última votação, votação na generalidade do projeto de resolução da autoria do Partido Socialista, intitulado que determina critérios de seleção e aquisição dos produtos agrícolas e agroalimentares, promovendo o consumo sustentável de produção regional nas cantinas e refeitórios públicos da região autónoma da Madeira. Quem vota contra?
Quem se abstém? E favoravelmente. Muito bem, está rejeitado com os votos contra do PSD, CDS, PP, Iniciativa Liberal, a abstenção do Chega e favoráveis do PS e JPP. Muito obrigada e retomamos na próxima semana.